eu decidi que você é youtuber depois dessa aula de hoje, certo? Vou comprar equipamento de qualidade, porque meu celular está travando enquanto o vídeo está sendo processado aqui na live. E essas interrupções não foram nem por causa do 3G, pelo menos é o que a gente imagina, nem por causa do Wi-Fi aqui da igreja. Bom, vou tentar. Se travar mais uma vez, eu prometo a vocês que faço uma live, marco com vocês de novo e faço uma live terminando essa aula de maneira mais, eu não sei nem se seria organizada, mas que não tenha essas interrupções. Mas vamos seguir, né? Eu já tinha falado dos gregos, eu quero agora falar de John Dalton. Dalton, ele é um meteorologista, matemático e físico inglês. E é interessante, lembra que eu estava falando de Robert Boyle, né, da teoria cinética molecular dos gases? E o problema, onde é que Dalton entra nisso, né? Dalton, ele vai precisar dedicar seus estudos para ministrar aulas sobre gases e baseado nessa necessidade de procurar ministrar essas aulas sobre gases, a ver os aspectos da física newtoniana associado à teoria cinético-molecular. Ora, eu acabei de dizer a vocês que os físicos estavam pensando em que os gases eram constituídos de partículas muito pequenas que se moviam aleatoriamente. Dalton, então, já amparado pelas leis ponderais de Lavoisier, pelas descobertas, por exemplo, de Priestley, de Cavendish, de tantos outros, ele vai propor uma ideia de que cada material é constituído por um tipo específico de átomo, e esse átomo, ele pega emprestado a palavra grega, lá daqueles, sei lá, quase 1.500, quase 2.000 anos anteriores, ele vai pegar emprestado essa palavra, átomo, e vai aplicar para esses corpúsculos, que para Dalton, conforme o clássico modelo dele, né, essa matéria é formada por átomos pequenos, são partículazinhas que é interessante que a gente coloque isso na mente para comparar com Thomson logo depois. Essas partículas são maciças, né? Dalton imagina que esses átomos são pequenos caroços, pequenininhos, e os átomos de um mesmo elemento têm que ter a mesma massa, e a gente vai depois poder discutir um pouco sobre isso quando estivermos falando de estequiometria em algumas aulas mais adiante, que eu vou apresentar a lei de Dalton para vocês. Mas átomos de um mesmo elemento têm que ter a mesma massa, e esses átomos de um mesmo elemento podem se combinar com outros elementos em proporções diferentes, definidas, números inteiros, mas definidas, e isso vai ser conhecido como lei das proporções múltiplas de Dalton. Dalton, ele vai também dizer, vai propor, né, no seu modelo, que quando há uma reação química, os átomos, eles permanecem, mas o que muda é a substância. Então, por exemplo, se eu coloco átomos de carbono para reagir com átomos de oxigênio, quando essas coisas se combinam para formar ou monóxido ou dióxido de carbono, os mesmos átomos continuam. Aquelas partículas primordiais que era originalmente só carbono e só oxigênio, simplesmente se recombinaram. Com o avanço da física durante o século XIX e início do século XX, vai se entender melhor por que acontece dessa maneira. Mas essas são as propostas trazidas por John Dalton no seu modelo atômico. Então, os átomos são partículas, são esferas maciças, indestrutíveis, indivisíveis. Então, carbono, se eu for dividindo um pedaço de grafite cada vez menor, eu vou chegar naquela unidade minúscula chamada de átomo, né? Aquela partícula que mantém as propriedades do todo de um pedaço de grafite, e assim sucessivamente. O átomo de Dalton, e essa proposta vai começar a aparecer ali no início do século XIX. O século XIX é um século em que a física ela tem um grande desenvolvimento na área de eletricidade, de eletromagnetismo, e nomes como de Michael Faraday, de Charles Augustin Coulomb e tantos outros, Ampère, são nomes que vão trazer cada vez mais entendimento para esse campo da física chamado eletricidade. Mas o modelo de Dalton, ele não consegue trazer explicações satisfatórias para essa parte que a física começa a compreender relacionada à carga elétrica dos materiais, né? E isso vai começar a ser elucidado com um inglês chamado John Thomson.
Joseph John Thomson, ele vai propor um outro modelo, já na perspectiva de procurar trazer entendimento a essa natureza elétrica da matéria, que está cada vez mais sendo desenvolvida e entendida no século XIX. E no final desse século, no final do século XIX, Thomson vai acabar propondo o modelo clássico dele. Eu coloquei, pelo fato de modelo de Thomson ser um modelo muito importante, não que o de Dalton não seja, mas o de Dalton ele é um modelo muito elementar, né? Eu queria fazer um parêntese aqui, né? O fato de que esses modelos eles vão ficando para trás não quer dizer que eles não tragam alguma forma didática de entendimento da matéria. Por exemplo, qualquer autor de ensino superior ou de livros de ensino médio do nosso país, ou que são traduções de livros norte-americanos ou de outros países, eles ainda hoje, para trazer entendimento para certos fenômenos, vão desenhar, por exemplo, moléculas de água, por exemplo, dessa forma, como se fossem bolinhas. E isso, didaticamente, é muito útil. Então, de uma maneira geral, o fato de que o modelo de Dalton é muito incipiente, muito primário, né, tendo em vista todo o avanço científico do nosso tempo, não quer dizer que a gente não descartou o uso do modelo de Dalton. Ele é didaticamente usado e serve para nós entendermos muitas coisas. Já o modelo de Thomson, Thomson é um físico do século XIX, já sob muita influência das descobertas científicas que acontecem nesse século, e já em Cambridge, num laboratório chamado Laboratório Cavendish, em homenagem ao Henri Cavendish, que é o descobridor do gás de hidrogênio, ainda no século XVII. O fato é que Thomson vai propor um modelo que tenta explicar um determinado fenômeno que já havia começado a ser estudado por Michael Faraday e por William Crookes, que era a descarga elétrica em tubos com gases. E nessa tentativa, né, de propor uma explicação para os gases sob baixa pressão conduzirem alguma corrente elétrica, Thomson vai propor que o átomo, ou seja, aquelas partículas fundamentais, né, aqueles tijolinhos fundamentais, inicialmente pensados por Thomson, por Dalton como se fossem maciços, ele vai ter uma proposta um pouco diferente. Para Thomson, primeiro, o átomo ele não é mais uma partícula maciça, ele é um material permeável, cuja carga total dele, né, a carga da superfície dele é positiva. Então, nós temos uma parte permeável positiva. Então, esse mais que eu estou escrevendo aqui é para o todo. Isso não é um próton. Na verdade, Thomson é um dos que vão começar a utilizar essa terminologia elétron, próton, mas o que está desenhado aqui não é um próton. Eu estou simplesmente dizendo que essa esfera que eu desenhei aqui, ela não é rígida e ela é positivamente carregada. E na superfície dessa esfera estão incrustados elétrons. Os elétrons vão ser descobertos por Thomson através de um experimento tanto quanto trabalhoso e complicado de explicar aqui numa live, mas Thomson vai descobrir a relação entre a massa e a carga do elétron. Ele vai perceber que essa relação é constante e a partir dessa relação constante, ele vai acabar encontrando a massa do elétron. E isso vai acabar fazendo com que essa partícula, menor do que o próprio átomo, agora esteja introduzida na perspectiva do que seria o átomo, do que seria a matéria. Isso nós já estamos aí terminando o século XIX. Nesse período, né, é importante que a gente entenda, né? Thomson, ele tinha como assistentes, né? Thomson era um físico bem experimentado quando vai propor esse modelo. E ele tinha como assistentes nada mais, nada menos Ernest Rutherford, um outro homem chamado Lord Higley, um outro chamado Jeans e tantos outros nomes que a gente, por exemplo, que não é da física, acaba não tendo muito contato com eles, mas os físicos, principalmente os que lidam com a área de eletricidade, acabam tendo. Então, Thomson vai propor esse modelo. Esse modelo de Thomson
que vai tentar trazer explicações para essa natureza elétrica da matéria. Thomson vai propor, inclusive, que quando a matéria está eletricamente neutra, esses elétrons eles têm que ter a mesma quantidade que é de carga positiva na constituição do átomo. Então, Thomson introduz a ideia de que é um átomo eletricamente neutro. Então, qual é a evolução de Thomson para Dalton? Primeiro, o átomo continua sendo esse tijolinho fundamental, mas agora ele é uma partícula carregada positiva e com carga negativa. As cargas negativas chamadas por elétrons. Quando Thomson vai orientar Rutherford, a descoberta de Thomson ela acontece por volta de 1897. Eu estou evitando escrever, porque agora eu coloquei o quadro aqui sobre uma mesa e eu tenho receio de que a coisa não tenha muito equilíbrio. Thomson vai ter como seu assistente, né, como alguém que é orientado por ele lá no laboratório Cavendish, em Cambridge, o Ernest Rutherford. É um físico neozelandês que vem fazer seus estudos de pós-doutoramento lá na Inglaterra e entra no grupo de Thomson e, a princípio, o Rutherford vai estudar a radioatividade. A radioatividade é um fenômeno que vai ser descoberto um pouco antes, vai ser descoberto, na verdade, um ano antes de Thomson apresentar o seu modelo, em 1896. Falaremos mais sobre ela semana que vem. E Rutherford é um físico que vai se preocupar em estudar a radioatividade, caracterizar os tipos de partículas que estão relacionadas às emissões radioativas, entender o fenômeno, e na busca de entendimento por esse fenômeno, e quanto mais progressos vai acontecendo no campo da radioatividade, Rutherford e seus orientandos, né, aqueles que o cercam ali no laboratório nessa investigação, vão começando a fazer experimentos e investigações. Nós temos aí, no início do século XX, um modelo atômico em que o átomo é uma massa que não é rígida, como pensava Dalton, uma massa positiva incrustada de elétrons. E Rutherford vai, com essa perspectiva de átomo na sua mente, na sua cabeça, vai começar a tentar entender o fenômeno da radioatividade. Entre esses que estão sob a orientação de Rutherford, há um jovem chamado Hans Geiger. E esse rapaz, né, que hoje dá nome aos equipamentos de detecção de radioatividade, né, o contador Geiger, é uma homenagem a ele. Ele vai fazer um experimento, cujo desenho, né, cuja ilustração do experimento eu disponibilizei para vocês no material. É um experimento de espalhamento de partículas. Ele vai bombardear um material com partículas alfa e na seguinte perspectiva, se ao bombardear esse material, e eles testam inúmeros materiais como sendo materiais que vão ser bombardeados pelos disparos lá com partículas alfa. Se os átomos forem como Thomson pensava, essas partículas atravessariam, porque Thomson não pensa num átomo rígido. Thomson pensa num átomo que é permeável, é uma massa meio que fluida. Então, disparadas as partículas alfa contra o alvo, essas partículas atravessariam. Mas aí, o que acaba acontecendo é que esse assistente de Rutherford, esses assistentes, na verdade, eles começam a fazer a contagem entre aquilo que era disparado e aquilo que passava no anteparo, que passava pelo material bombardeado, e o que estava depois, o que era contado posteriormente. E aquilo que eles disparavam não batia com o que atravessava. A quantidade que estava atravessando era menor do que a que era disparada. E aí, como a conta não batia, como bons cientistas, eles começam a pensar, bom, deve estar acontecendo de algumas estarem se perdendo, ou colidindo em alguma coisa rígida que está fazendo elas se desviarem. E aí eles vão começando a ampliar o anteparo, conforme vocês podem ver na ilustração, na figura que vocês têm aí. De tal maneira que eles começam a perceber que, à medida que eles vão abrindo o anteparo, eles vão começando a detectar que partículas estão se desviando nessas colisões, e algumas, inclusive, voltando na direção do disparo. Rutherford vai propor como explicação para isso o famoso modelo atômico que nós chamamos de planetário. Esse modelo vai propor que o átomo ele vai ter uma região central diminuta, muito pequena, muito pequena.
que é muito rígida e maciça, que é o que faz com que as partículas alfa colidam e retornem, ou então sofram desvios bastante consideráveis, bastante intensos, ângulos de desvio bastante intensos. E entre uma região central dessa e outra, fica uma espécie de nuvem, que é onde orbitam os elétrons. Eu estou usando a palavra orbitar aqui, não no sentido que Bohr vai dar para elas posteriormente, mas a ideia é de que esses elétrons estão como se fosse uma névoa em torno desse núcleo diminuto que Rutherford vai acabar propondo que é o seu modelo atômico. Então, isso acontece já por volta de 1911. Então, nós temos o seguinte progresso, né, nessa linha do tempo. Em 1808, nós temos Dalton com essa perspectiva de atmosfera maciça, indizível, e átomos iguais em massa constituem um elemento químico. Quando há uma reação química, esses átomos não se transformam, só se recombinam. E depois disso, ao longo do século XIX, devido aos avanços que a física tem no campo da eletricidade, isso culmina com o modelo de Thomson, em que nós encontramos um átomo que não é mais proposto como uma massa rígida, ele é proposto como alguma coisa permeável, positiva, com elétrons na sua superfície. Guarde na memória, os elétrons não estão numa eletrosfera. Os elétrons estão meio que grudados nessa massa permeável. Por isso que o modelo de Thomson é conhecido como modelo do bolo de passas ou de pudim com passas. Para a nossa mente moderna, como nós não somos ingleses, né, é muito parecido com um panetone. Sabe quando você compra um chocotone ou um panetone que tem as frutas cristalizadas na massa? Essa é a ideia, por exemplo, que está na cabeça do modelo de Thomson, né? Temos um avanço posterior devido ao avanço no campo da radioatividade e as descobertas de Rutherford. Nós agora encontramos um átomo nuclear. O que seria um átomo nuclear? É um átomo cujo núcleo muito pequeno, diminuto, concentra praticamente toda a massa desse átomo e a carga positiva. Os elétrons estão circundantes a esse núcleo. Os elétrons eles estão numa espécie de nebulosa, né, de uma região nebulosa, sem uma proposta consistente de como esses elétrons orbitariam. Na verdade, devido à ausência de uma proposta, de um modelo consistente que explicasse isso, que o modelo de Bohr vai suplantar, ou, na verdade, aprimorar as ideias de Rutherford. Essa é a razão pela qual alguns livros didáticos do ensino médio chamam de modelo de Rutherford-Bohr. Bohr, ele era também um dos assistentes de Rutherford, e, obviamente, o que ele acaba fazendo é meio que um aprimoramento, um complemento, mas para que isso aconteça, vai ter que haver uma ruptura entre o pensamento mecanicista, né, da mecânica newtoniana estabelecida até o início do século XX e os primeiros passos que a teoria quântica começam a dar no início do século XX. Bohr vai recorrer às ideias de um físico chamado Max Planck, que no início do século XX vai propor que a luz, que até então sempre tinha sido tratada como sendo um fenômeno ondulatório, uma onda eletromagnética, mas Planck vai apresentar a proposta para solucionar um determinado problema físico no início do século XX, tratando a luz também como sendo formada por pequenas partículas. Partículas essas que ele vai chamar de quanta. Então, na verdade, tem que fazer imaginar isso, você que está em casa e não tem muito trânsito com a teoria quântica, né? É algo semelhante a você estar embaixo de uma lâmpada, como eu estou aqui agora. E se tivéssemos uma câmera capaz de ver esses raios luminosos que descem até mim, nós iríamos ver como se fossem as gotículas de uma chuva. Quando você olha contra uma lâmpada de poste numa noite, por exemplo. Quanto mais afastado da lâmpada, mais você vê a imagem borrada. Quanto mais próxima, você vai vendo as gotículas. Eu sei que essa pode não ser uma analogia muito boa, mas é a que eu penso que dá para todos fazerem aqui, independente de onde vocês estejam. O fato é que, por exemplo, nesse momento, eu estou aqui como se estivesse embaixo de um chuveiro de fótons. Fóton é a palavra grega para luz. Essa é uma palavra adotada por Einstein, que vai se apropriar, que vai usar, na verdade, se apropriar não seria a palavra ideal, que vai se utilizar das ideias de Max Planck, dessa perspectiva corpuscular da luz, para
trazer explicação para um outro fenômeno chamado efeito fotoelétrico, que também é uma outra parte da física bastante interessante que você que gosta de física poderia dar uma lida depois em casa. Mas eu quero resumir da seguinte maneira. O que acaba acontecendo é que nós temos entre 1911 e 1913 uma pequena alteração na proposta de Rutherford. O átomo ele tem um núcleo diminuto, muito pequeno, que concentra a sua carga positiva. Nos dias de Rutherford, essa carga positiva já é chamada de próton. É uma partícula que já é caracterizada. Os nêutrons, que também constituem esse núcleo, só serão caracterizados por volta de 1932, mas nós já podemos usar esses termos aqui nesse momento. Temos um núcleo constituído por prótons e nêutrons, muito pequeno, e elétrons circundantes. A diferença entre o pensamento de Rutherford e o aprimoramento que Bohr vai fazer é que Bohr ele vai trazer a seguinte perspectiva. Bohr vai trazer a ideia de que quando os elétrons estão orbitando o núcleo, enquanto eles estão em uma determinada órbita, eles não perdem nem ganham energia. E Bohr isso é um postulado, Bohr vai trazer propostas através de modelos matemáticos que justificam esse seu postulado. O seu postulado ele é desenvolvido consistentemente e aplicável ao átomo de hidrogênio, e falha quando aplicado para modelos mais complexos, com mais elétrons e mais prótons, mas o fato é que Bohr tem sucesso na perspectiva de afirmar que enquanto um elétron está em uma órbita, ele não perde nem ganha energia. Se esse elétron se a energia é fornecida para o átomo, se eu aqueço o átomo, se eu dou uma descarga elétrica para o átomo, se eu ilumino o átomo, se eu lanço luz sobre o átomo, esses elétrons que estão com uma energia constante absorvem essa energia de maneira tal que eles conseguem fazer um trânsito. Mas ele não pode transitar em qualquer região dessa que rodeia o núcleo chamado eletrosfera. Ele não pode estar em qualquer região. Para que haja uma transição eletrônica, para que haja esse trânsito, é preciso que a energia que é fornecida para o elétron seja exatamente a diferença entre um nível de energia e outro nível de energia. Bom, como o átomo de Bohr é muito importante, eu preciso lá abaixo, e eu preciso fazer esse desenho para vocês. O átomo de Bohr ele está desenhado para vocês aí, em algum momento aí do material que eu disponibilizei, e ele é aquele átomo em que nós temos um núcleo, um elétron está orbitando em torno desse núcleo. E, Ju, traz uma caneta para mim lá embaixo, eu vou precisar dela. E esse elétron que orbita em torno do núcleo, enquanto ele encontra-se nessa órbita, ele nem perde nem ganha energia. Se energia for fornecido para esse elétron pode sofrer uma transição eletrônica, desde que a energia seja exatamente a diferença entre a energia desse nível, que eu vou chamar de nível número 1, ou, usando a linguagem que a gente conhece desde o 9º ano, a camada K. E ele pode fazer uma transição eletrônica para um próximo nível, que eu vou chamar de nível número 2, que, usando a linguagem do ensino fundamental, é a camada L. Para que isso aconteça, necessariamente a energia que está sendo transferida para esse elétron tem que corresponder a essa diferença. O que é que faz o modelo de Bohr ter sucesso? É que, com esse modelo, Bohr vai explicar o que nós chamamos de espectro que é produzido por átomos, quando esses átomos eles são colocados, por exemplo, em uma ampola, e nessa... Não tem, não. Aqui não, lápis não. Então, vamos ficar sem lápis, pessoal. Veja se na... Mas tem aqui. Nossa, olha o lápis no meu bolso. É assim mesmo, viu, pessoal? Quem me conhece sabe. Então, nós temos aqui uma transição eletrônica de um nível para outro nível. Isso é o átomo de Bohr.
Sobre o átomo de Bohr, vocês precisam ter o que em mente? Bom, o átomo de Bohr ele vai trazer explicação para o espectro. A palavra espectro, palavra latina, né, em latim, para algo que é borrado, para um fantasma. Que é o que a gente acaba observando, por exemplo, quando num dia nublado, forma-se um arco-íris, por exemplo, né? Os raios de luz, ao incidirem sobre as gotículas de água, elas agem como um prisma, decompondo a luz branca, e aí a gente vê aquela formação que são as cores do arco-íris. Aquilo ali é o espectro visível. E Bohr vai acabar utilizando-se desse modelo. Há uma proposta matemática no modelo de Bohr, que não é o propósito dessa aula aqui dessa live, mas é uma abordagem do ensino médio. Mas com as equações propostas por Bohr, é possível calcular a energia dessa transição eletrônica e associá-la à observação do espectro. Então, temos um casamento perfeito entre o espectro do hidrogênio e os cálculos de Bohr. É isso que faz o modelo de Bohr ser um modelo que precisa ser levado em consideração nos nossos estudos. Existem transições eletrônicas, guardem essa palavra, que acontecem na região visível, então nós podemos ver, e o exame do Enem já tentou abordar isso, mas nunca na perspectiva do que a gente vê, por exemplo, nos fogos de artifício. Isso é muito comum em questões de vestibulares, mas eu nunca vi no exame do Enem. Mas as cores que você vê, por exemplo, nos fogos de artifício, podem ser uma aplicação do que nós estamos apresentando para vocês aqui no átomo de Bohr. Mas existem transições eletrônicas que não estão na região do visível, podem estar na região, por exemplo, dos raios-x, podem estar na região, por exemplo, do infravermelho, do ultravioleta, e assim sucessivamente. Principalmente, eu citei o infravermelho aqui, mas eu preciso fazer uma nota de maior profundidade, né? Na verdade, o infravermelho é o tipo de radiação do espectro que está mais associado a vibrações de ligações químicas, vibrações moleculares. O ultravioleta está mais relacionado a transições eletrônicas, seja entre essas órbitas do átomo de Bohr, seja entre orbitais moleculares. Essa é uma que eu penso que vale a pena falar para vocês. Até porque alguns alunos da licenciatura do campus de Currais Novos estão acompanhando essa live. Então, infravermelho não seria uma transição eletrônica que nós encontraríamos aplicada ao modelo de Bohr. Infravermelho seria uma transição mais associada a vibrações de ligações químicas, vibrações moleculares, né? Então, voltando para o átomo de Bohr. O átomo de Bohr, então, tem esse sucesso na explicação do espectro do átomo de hidrogênio, e é esse átomo que vai dar seguimento àquele avanço que vocês acabam vendo no prosseguimento do ensino médio, né? Na distribuição eletrônica, na forma como nós colocamos os elétrons nos seus subníveis, níveis de energia. E aqui um parêntese, já que essa é uma aula aplicada ao exame do Enem. Desde 2009, né, nós não encontramos itens do Enem em que o aluno precisa fazer distribuição eletrônica para poder resolver o item. Eu penso que o exame do Enem peca em não abordar isso, mas ao mesmo tempo eu compreendo. Tem muita gente, né, que se atrapalha com aqueles diagraminhas de energia. Quem não é muito iniciado em química acaba se atrapalhando no S2, 2S2, 2P6, 3S2. Talvez por isso é uma leitura minha, o exame do Enem acaba não abordando bastante isso. Eu quero concluir, né, essa abordagem dos modelos atômicos. Tudo que eu mencionei para vocês está no material que eu disponibilizei. Estudem o material. Sobre o exame do Enem, ele tem poucos itens de estrutura atômica. Pouquíssimos itens. A gente vai garimpando. Na verdade, eu vou dizer para vocês que encontrei 2. Seja nas provas de segunda aplicação, seja na prova regular. E são 2 itens exatamente nos exames do ano passado. Agora, os desdobramentos desse assunto, constituição dos átomos, radioatividade, ligação química e assim por diante, dependem muito do nosso entendimento elementar da matéria. Um aluno que termina o ensino médio, ele não pode terminar o ensino médio
sem saber contar prótons, nêutrons e elétrons na simbologia de um átomo, que é a nossa aula da semana que vem. É muito básico isso. Isso é coisa do ensino fundamental 2. E precisamos saber fazer essa contagem para resolver itens que envolvem outros assuntos. Então, essa aula de hoje, essa nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, ela prepara vocês para que vocês agora tenham a seguinte perspectiva. Há uma evolução dos modelos atômicos, e essa evolução foi necessária porque a própria ciência foi fazendo descobertas em que os modelos anteriores eles não estavam pela frente. Então, Dalton, ele tem um modelo que satisfaz as necessidades da sua época, mas tem todo um século que tem descobertas no campo da eletricidade que exigem que haja um outro modelo. É o modelo de Thomson. Não demora muito para que o fenômeno da relatividade procure alguma explicação. E com as descobertas que Rutherford vai fazendo no campo da radioatividade, nós encontramos o modelo nuclear. Até hoje, nos nossos dias, o átomo é concebido como sendo alguma coisa que tem um núcleo e elétrons circundantes. O que vai mudar ao longo do século XX é o entendimento de como esses elétrons circundam. Inicialmente, a primeira proposta que tem algum sucesso é o do átomo de Bohr. Mas aí, ao longo do século XX, a teoria quântica ela tem avanços significativos. E já por volta de 1916 até 1925, todo um campo da física chamado mecânica quântica se desenvolve. E essa abordagem da mecânica quântica a gente não vê no ensino médio. Essa abordagem da mecânica quântica, no tempo que tinha vestibulares, ali no início dos anos 2000, no final dos anos 90, que a gente tinha questões envolvendo números quânticos, essas coisas não são abordadas no Enem. E eu penso que de maneira correta, porque o aluno do ensino médio não tem condições de simplesmente reproduzir o que são números quânticos sem saber para que eles servem, ou de onde eles se originam. Então, eu penso que ter até o átomo de Bohr algum entendimento é ferramenta fundamental para você fazer um bom exame do Enem. Eu queria concluir comentando os 2 itens, eu coloquei para vocês no material, os 2 itens do Enem do ano passado, que eu vou ler para vocês, principalmente para os que estão acompanhando a live sem o material, e comentar rapidamente as suas respostas e com isso terminar a nossa aula. Eu não sei se eu já estou com um tempo suficiente para isso. Eu ainda tenho tempo, Ju? Então vamos lá. Eu penso que vai ser possível a gente fazer isso. Se o notebook ajudar aqui, porque na hora que a gente mais precisa, as coisas... Então vamos lá. Eu coloquei 2 exercícios para vocês aí. Os 2 exercícios, eles foram do exame do Enem, do ano passado. E o primeiro exercício, ele é interessante. Eu queria que vocês que estão acompanhando essa live guardassem o que eu vou falar para vocês. Não estudem química ou física. Vou falar dessas 2 ciências que eu transito um pouco mais. Achando que vai cair a questão especificamente do assunto. Estudem essas disciplinas, essas ciências, essas matérias, para que vocês façam correlações entre o que você aprendeu com elas. Por isso que não é bom você ficar estudando por livros de química que tem questões muito velhas, muito antigas. As coisas mudaram muito. A prova disso, a prova cabal disso que eu estou dizendo, é o item 1 que eu vou ler para vocês e que seja correto. Olha só. Tem 2 textos aqui de Platão. Lembre-se que Platão, essas são questões do Enem do ano passado. Platão é que vai usar a palavra elemento. Lembra que eu disse isso antes dela ser interrompida, né? A palavra estoqueia, que vai dar origem à palavra estequiometria, né? Elemento. E para Platão, elementos eram aqueles 4, né? Terra, fogo, água e ar. E aí, eles escrevem em alguns livros, e o exame do Enem em 2009 apresenta 2 trechos desses escritos. O primeiro diz assim: antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo que chamamos água, quando ela parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Pensem,
o que Platão está dizendo é que a água, na sua forma líquida, ela é fluida, mas quando congela parece uma pedra. Para nós, né, 2.500 anos, 2.300 anos pós-Platão, pô, pensa assim, Platão, pensamento tosco, mas é o que tinha para a época. E ele estava filosofando, ele estava especulando, tentando entender o universo. E aí ele diz mais. Mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai, se extingue. Regressa à forma do ar, novamente concentrado e contraído. Torna-se nuvem e nevoeiro. Mas, a partir desse estado, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E de água torna-se novamente terra e pedras. E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Então, mais adiante o texto diz assim: buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da antiguidade elaboraram a noção de 4 elementos fundamentais, que seriam terra, água, ar e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da era moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física. Veja, um leitor que está fazendo esse item lá na hora da prova, ele lembra das aulas de química e diz assim: eita, isso é pensamento dos nossos gregos, então essa questão está falando de átomo. Só que o item do Enem, ele está correlacionando o pensamento grego, as limitações daquela época, com outras coisas, que a gente vai ver claramente na pergunta. Agora, no comando, do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos quatro elementos feitos por Platão corresponde ao conceito de quê? Veja, do ponto de vista da ciência moderna, da forma como está narrado no texto, a água está mudando para a forma de gelo, está evaporando, está derretendo. Ele está falando, por exemplo, do que está na letra A, é uma partícula elementar. Platão estava pensando em átomo, como nós concebemos no nosso tempo? É lógico que não. Será que ele estava pensando em uma força fundamental, tipo atração e repulsão, que era algo que os gregos já tentavam compreender e discutir? Também não. Será que ele estava pensando em algo como elemento químico, que é um conceito que Platão vai usar associado a esses materiais, mas do ponto de vista da química moderna, será que é isso que ele está pensando? É lógico que não. Será que ele está falando de fase da matéria, quando ele diz que a água está evaporando, está congelando, que o fogo está se extinguindo? É o que o item espera que o aluno marque nesse exercício. Por isso que esse item do Exame do Enem 2019 tem como resposta a letra D. A letra E diz: será que é uma lei da natureza? Não, é um distrator que não faz nenhuma conexão com o que está apresentado nas ideias de Platão. Então veja, o elaborador do item Enem, ele pegou a introdução dessa aula, que é uma aula introdutória para falar de átomo, mas quando aplicada ao pensamento moderno da ciência, que a gente olha para o pensamento dos gregos, na verdade, o que Platão estava descrevendo ali era o que nós hoje chamamos de mudança de estado da matéria. Obviamente que, se nós olharmos, vamos pegar a água como exemplo, né? Em que categoria nós incluiríamos o fogo modernamente? Os físicos do nosso tempo tratam o fogo, devido à sua temperatura elevadíssima em certas regiões, como um material que eles chamam de plasma, que seria fazendo uma analogia, por favor, levem em consideração isso. O plasma é como se fosse um estado gasoso ainda mais quente. Ou seja, no plasma, as partículas, além de estarem no seu movimento aleatório e incessante do estado gasoso, elas estão ionizadas, inclusive com partículas subatômicas desconectadas do que poderia aglomerar. Mas o fato é que o item está tratando aqui, na verdade, é de fase da matéria. Sólido, líquido, gasoso. E se você quisesse acrescentar plasma, cuidado, não precisa você ficar estudando depois dessa aula de hoje o que é plasma. Não precisa, pode confiar em mim. Você precisa ter noção de que fazer a conexão entre o item e a questão nas propostas de resposta estão relacionados ao pensamento antigo e à ciência moderna. O outro item do Enem, esse foi da outra prova, e a minha segunda e última questão dessa live, para terminar aqui, é exatamente sobre o modelo de Dalton. Lembra de Dalton? Dalton ele vai baseado já
nas leis ponderais, nas descobertas anteriormente feitas por Lavoisier e tantos outros anteriores, né, ele vai propor um átomo como sendo uma partícula fundamental, indivisível, maciça, indestrutível, que caracteriza um elemento químico pela sua massa. Então, todos os átomos de carbono têm que ter a mesma massa. Todos os átomos de hidrogênio têm outra massa. Todos os átomos de oxigênio têm outra massa. E é Dalton que vai, inclusive, apresentar uma proposta de simbologia para as combinações que nós chamamos de substâncias. Bom, e aí o que é que o item Enem fez? Né? Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, e no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Então, o item Enem, ele não exigia que o aluno soubesse decorado. Ele quer que você faça conexões com o que está proposto. E aí, veja. Primeiro postulado de Dalton. A matéria é constituída por átomos indivisíveis. Todos os átomos, segundo postulado, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Esse é o pensamento de Dalton. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas, eu já citei isso. Na verdade, vamos para o 4. Os átomos são indestrutíveis. Esse é um item interessante no item do Enem aqui. Indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar os compostos. Então, essas são as propostas de Dalton. Dalton, ele está 100 anos antes de Rutherford. Dalton está quase 100 anos antes da descoberta da radioatividade. Com a descoberta da radioatividade, os físicos atômicos, principalmente, começaram a fazer experimentos, manipulações, de tal maneira que os núcleos dos átomos poderiam se fragmentar. Ou seja, um átomo, a princípio pensado que ser algo indestrutível, na verdade pode ser fragmentado, pode se destruir. Nós podemos destruir um núcleo atômico. E essas formas de destruição do núcleo atômico, a mais famosa delas, a gente chama de fissão nuclear, que é uma maneira de produzir energia. Então, modernamente, o item 4 ele já não se sustenta, porque Dalton pensava que os átomos eram indestrutíveis. Modernamente, nós sabemos, né, com o avanço dos métodos de